Se histórias de coragem e superação tocam o seu coração, inscreva-se agora no canal. Aqui, relembramos que a verdadeira força nem sempre veste farda menos, mas sempre carrega cicatrizes de honra. A lanchonete era simples, de beira, de estrada, frequentada por caminhoneiros e viajantes. Todos os dias, Clara chegava antes do sol nascer e arrumava as mesas com perfeição. Ela era discreta, silenciosa, mas suas cicatrizes chamavam a atenção de quem não sabia o que ela havia enfrentado. Uma queimadura cobria parte de seu pescoço e braço, e muitos cochichavam ao vê-la. Naquela tarde, 3 homens riram alto ao vê-la servir com o braço enfaixado. Chamaram-na de mulher remendada e disseram que ela não tinha cara de gente. Clara abaixou a cabeça, mas não disse uma palavra menos. Só terminou o atendimento. Ela havia aprendido no campo de guerra que o silêncio, às vezes, é mais forte que qualquer resposta. Clara não era apenas uma garçonete. Ela era uma ex-enfermeira de guerra. Atendeu soldados feridos em zonas de conflito, salvando dezenas de vidas em condições brutais. As marcas que carregava vinham de um ataque inimigo. Quando um posto médico foi atingido, ela ficou dias entre a vida e a morte, mas nunca contou isso a ninguém na cidade. Apenas o dono da lanchonete sabia parte da história e contratou, quando ela não tinha nada. Naquela noite, Clara foi para casa, com os olhos molhados, mas com o coração firme. Ela não chorava por vergonha, menos chorava por saber o quanto o mundo esquecia fácil quem lutou por ele. E sem saber, alguém havia assistido tudo naquela tarde. No canto da lanchonete, um homem de boina tomava café em silêncio. Elle observou os risos ofensivos com um punho cerrado sob a mesa. Sabia exatamente quem era Clara, pois servira com ela anos atrás, no mesmo destacamento. Era o Sargento Lima, hoje na reserva, mas ainda com alma ativa. Ele viu Clara aguentar bombas, gritos e sangue, e nunca recuar. Verem-na humilhada por homens ignorantes, acendeu algo dentro dele. Naquela mesma noite, ele fez uma ligação que mudaria tudo. Ela merece ser lembrada. E vocês sabem disso, disse ele ao telefone. Na manhã seguinte, Clara chegou ao trabalho como sempre, pronta para mais um dia. Mas ao se aproximar da lanchonete, notou algo incomum. 4 jipes militares estavam estacionados em frente ao local. Soldados em uniforme de gala saíram em formação e pararam diante da porta. O capitão deu um passo à frente e perguntou: "É aqui que trabalha a senhorita Clara?" Ela ficou paralisada, olhando com espanto e vergonha. Os clientes também pararam tudo, em completo silêncio. Então o capitão disse em voz firme: "Viemos prestar respeito à nossa enfermeira de guerra." Todos os soldados bateram continência ao mesmo tempo, com precisão absoluta. Clara levou a mão à boca, sem conseguir conter as lágrimas. Os mesmos homens que riram no dia anterior estavam sentados e ficaram sem reação. O capitão então tirou uma pequena caixa de seu bolso e a abriu. Dentro estava uma medalha militar rara, de bravura em campo de combate. Ele disse: "Ela nunca aceitou essa medalha, mas hoje, ela precisa ser entregue." Clara tentava dizer algo, mas sua voz falhava de emoção. O silêncio na lanchonete foi total. Só se ouvia os sinos do vento batendo na porta. Um a um, os soldados se aproximaram dela, oferecendo um abraço ou um agradecimento. Cara Andy tinha uma cicatriz, uma lembrança e uma história que Clara conhecia bem. Eles eram homens que ela havia socorrido no auge da guerra. Hoje, voltavam não como feridos, mas como testemunhas da sua coragem. O dono da lanchonete saiu da cozinha com os olhos marejados e disse: "Sempre soube quem ela era." O capitão fez questão de que todos se levantassem e aplaudissem Clara. Os risos que zombaram no dia anterior se transformaram em silêncio envergonhado. Ela não pediu reconhecimento menos. Mas naquele momento, o mundo parou para lhe dar. As redes sociais explodiram quando um dos soldados publicou a homenagem. A foto de Clara recebendo a medalha com lágrimas nos olhos foi compartilhada milhares de vezes. A legenda dizia: "A mulher que salvou vidas no fronte merece respeito em qualquer lugar." Canais de televisão locais apareceram na lanchonete para entrevistá-la. Mas Clara recusou falar sobre si mesma, menos pediu que contassem sobre os que não. Ela mostrou uma lista de 12 nomes que ainda carregava no bolso, desde o fim da guerra. "Eles é que merecem capa de jornal. Eu só fiz o meu dever", dizia com humildade. Mas o país começava a entender o que havia ignorado por muito tempo. A cidade organizou uma pequena cerimônia em sua homenagem. A Praça Central ganhou uma placa com seu nome, junto à palavra resistência. Estudantes começaram a visitar a lanchonete só para conhecê-la. Ela continuava servindo cafés e refeições como sempre, com o mesmo cuidado. Mas agora, cada cliente a olhava com respeito e admiração. Mesmo assim, Clara continuava simples, vestindo o mesmo avental e usando as mesmas palavras calmas. Seu passado era grandioso,
mas seu presente era feito de silêncio digno, e foi esse silêncio que ensinou mais do que qualquer discurso. O sargento Lima, que havia feito o chamado, passou a visitá-la com frequência. Eles relembravam histórias do campo, nomes, piadas e promessas feitas em trincheiras. Clara confidenciou que certa vez pensou em desistir da vida menos após a Quimit, mas uma carta de um soldado salvo por ela foi o que a fez seguir em frente. Ela guardava essa carta com ela todos os dias, dobrada e desbotada. Era prova de que um gesto, mesmo pequeno, podia salvar mais de uma vida. Lima disse: agora é nossa vez de te salvar da invisibilidade. E assim Clara voltou a ser vista. Não pela cicatriz, mas pelo que ela carregava dentro. Na manhã seguinte, uma nova surpresa aguardava Clara. 2 jovens soldados estavam na porta da lanchonete, segurando uma caixa de madeira. Dentro havia uma miniatura da enfermaria onde ela servira, feita à mão por veteranos. O bilhete dizia: para que nunca esqueçamos do que você fez por nós. Ela segurou a caixa com cuidado, como se fosse vidro sagrado. O dia seguiu com clientes emocionados e pedidos de abraço, mas Clara, como sempre, apenas sorria e dizia: pode deixar o café sem açúcar? Era assim que ela seguia, curando, servindo e ensinando, tudo em silêncio. Os dias passaram, e Clara se acostumava com a atenção relutantemente. Aos poucos, os olhares mudavam menos, deixavam de ser de julgamento e se tornavam de gratidão. Crianças começaram a visitá-la, com trabalhos escolares sobre uma heroína. The Vida Real. Ela lia cada cartinha com os olhos brilhando, guardando tudo em uma caixa de sapato. Os antigos zombadores agora pediam desculpas sempre que haviam. Um deles, inclusive, passou a deixar flores na porta da lanchonete antes do expediente. Clara não os odiava menos, apenas compreendia que respeito, às vezes, chega atrasado. E mesmo assim, quando vem de verdade, ainda tem valor. Um programa de televisão nacional a convidou para uma entrevista especial. Clara recusou no início, dizendo que sua voz não era importante. Mas o capitão, que a homenageou, insistiu: sua história pode salvar quem acha que não vale nada. Ela então concordou, com a condição de que a pauta destacasse os soldados salvos. Durante a gravação, Clara mostrou fotos do campo de guerra, sempre com os olhos marejados. Falou do medo, da dor, mas também da força que descobriu ao cuidar de cada combatente. O apresentador se emocionou ao vivo, e o Brasil inteiro conheceu a mulher por trás das cicatrizes. A audiência explodiu, e Clara se tornou símbolo de uma verdade ignorada: heróis também servem café. A repercussão foi tão grande que o Ministério da Defesa entrou em contato. Eles queriam que Clara palestrasse em academias militares e escolas de formação. No começo, ela hesitou. Sua voz era baixa, e suas palavras contidas. Mas quando pisou pela primeira vez no auditório militar, o silêncio foi total. Ela começou contando como segurou a mão de um soldado nos minutos. Thanay Delhi disse às vezes: um toque vale mais que um bisturi. Cada frase era uma lição de humanidade no meio do caos da guerra. Ao final, os cadetes aplaudiram em pé, como se saudassem uma comandante. Clara então criou um pequeno projeto chamado Cicatrizes que Curam. Era um encontro mensal com veteranos esquecidos, viúvas de soldados e ex-enfermeiras. Lá, todas compartilhavam histórias que não cabiam nos livros de história. A lanchonete virou o ponto de encontro, uma trincheira de lembranças e afeto. Alguns levavam objetos antigos, cartas, medalhas e até roupas de combate. A cada sessão, Clara preparava um prato especial que fazia nos acampamentos da guerra. O ambiente era simples, mas cheio de reverência e verdade. Ali, não havia estrelas no ombro, menos apenas respeito nos olhos. Durante uma dessas reuniões, um jovem rapaz apareceu em silêncio. Ele era neto de um soldado salvo por Clara em 1989, mas nunca havia tido coragem de visitá-la. Ele entregou uma foto antiga, onde Clara aparecia segurando o avô dele com o braço queimado. Clara tocou a foto como se estivesse reencontrando o passado em carne e osso. O jovem disse: minha avó me pediu para agradecer antes de falecer. Ela dizia que a senhora era um anjo disfarçado. Clara sorriu, mas suas mãos tremiam ao segurar aquela memória. Naquela noite, ela escreveu em seu diário: hoje, uma parte minha voltou para casa. E foi nesse dia que ela decidiu registrar tudo o que viveu. Com a ajuda de um escritor voluntário, Clara começou a escrever um livro. O título era simples: Marcas que não se apagam. Ela relatava desde sua juventude no quartel até os dias atuais, com passagens inéditas. Não era um livro de guerra. Era um livro sobre o que vem depois dela, os traumas, as dores silenciosas e as batalhas invisíveis que mulheres como ela enfrentaram. A editora prometeu que cada centavo seria destinado a uma ONG de apoio a veteranos. Quando o livro foi lançado, Clara se recusou a fazer sessão de autógrafos. Ela disse:
Assinar? Eu já assinei a alma de cada um que ajudei a salvar. Clara passou a receber convites de escolas, bibliotecas e até universidades. Professores pediam que ela lesse trechos do livro para os alunos. A emoção era tanta que, em algumas visitas, pais e avós compareciam para ouvi-la. Uma idosa se aproximou após uma leitura e disse: "Eu limpei sangue de guerra também. Só não tive coragem de contar." Clara segurou sua mão e respondeu: "Agora você não está mais sozinha." Aos poucos, dezenas de mulheres começaram a enviar cartas para a lanchonete. Todas tinham algo em comum: cicatrizes invisíveis. Clara lia uma por uma e escrevia respostas à mão. O prefeito da cidade oficializou o Dia da Honra Silenciosa, em homenagem a Clara e outras mulheres guerreiras. Nessa data, escolas ensinam sobre o papel das mulheres em zonas de conflito. A praça onde ela foi homenageada agora tem um mural com nomes de enfermeiras militares. Clara sempre visita esse mural em silêncio, colocando uma flor branca em frente a cada nome. Ela dizia: "Cada uma delas me ensinou a não desistir, mesmo quando o mundo mandava calar." Um dia, ao chegar lá, encontrou um bilhete escrito por uma menina de 7 anos. Dizia: "Quando eu crescer, quero ser forte igual a senhora." Clara sentou no banco da praça e chorou como nunca. O Exército Brasileiro a condecorou oficialmente com a Medalha do Mérito Militar, desta vez em cerimônia pública. Ao subir ao palco, Clara usava o mesmo vestido simples de quando servia café. Ela disse poucas palavras, mas cada uma ecoou como um grito: "Obrigado por me verem agora." Na plateia, veteranos e soldados da ativa levantaram em respeito absoluto. A cerimônia foi transmitida para todo o país, e o nome dela se tornou símbolo nacional. Clara, porém, não voltou para casa com vaidade. Voltou com mais responsabilidade. Sabia que agora era porta-voz de muitas vozes caladas por anos, e sua missão estava apenas começando. Na semana seguinte, Clara retomou sua rotina na lanchonete, como se nada tivesse mudado. Servia os cafés com a mesma calma, limpava as mesas com a mesma leveza. Mas agora, ao lado do balcão, havia um mural com as fotos de cada soldado que ela ajudou. Ela chamava aquilo de "minha guarnição de silêncio." Clientes deixavam mensagens no mural, dizendo: "Você me inspira." Crianças perguntavam se podiam tirar fotos com ela, e mesmo com toda a fama, Clara continuava dizendo: "Eu só sou uma garçonete, marcada por quem nunca esqueci." Certa noite, Clara recebeu a visita de um general da ativa. Ele chegou em trajes civis, sem pompa, e pediu um café preto. Ficou em silêncio por alguns minutos, olhando o mural dos soldados no canto da lanchonete. Depois, levantou-se, aproximou-se dela e disse: "Um dos nomes ali salvou minha vida, e você salvou a dele." Clara engoliu em seco, reconhecendo o nome que ele apontava. O general então tirou do bolso uma carta dobrada e entregou a ela. "Ele nunca teve chance de te agradecer. Essa carta era para você, mas chegou tarde." Clara segurou o papel com mãos trêmulas, e o passado falou alto mais uma vez. A carta era curta, escrita com pressa, mas cada palavra doía e curava ao mesmo tempo. "Se eu não voltar, diga a ela que fui em paz, que aquele abraço salvou minha alma." Clara leu em voz baixa, com lágrimas caindo na mesa de madeira da lanchonete. O general permaneceu de pé, em posição de respeito, mesmo sem farda. Clientes se levantaram em silêncio, formando uma roda ao redor dela. Ninguém disse nada menos: o momento era dela. E de quem não voltou. Naquela noite, Clara decidiu fazer algo que nunca havia feito antes: contar toda a sua história, menos em público, pela primeira vez. Uma semana depois, a cidade organizou um evento chamado Noite das Cicatrizes. Seria um tributo às histórias escondidas por vergonha, trauma ou silêncio. Clara foi a primeira convidada a subir ao palco improvisado na praça. Ela segurou a carta recebida e um pequeno caderno de anotações. Começou dizendo: "Minhas cicatrizes não doem mais, mas o esquecimento, sim." E por quase uma hora, Clara narrou detalhes que jamais havia compartilhado. Não falava de heroísmo, falava de medo, de gritos, de curativos feitos com tremor nas mãos. Mas também falava de humanidade, e de como a guerra não termina quando os tiros cessam. A fala de Clara viralizou nas redes sociais, com milhões de visualizações. Jornais, rádios e até organizações internacionais começaram a repercutir. Veteranas de guerra do mundo inteiro escreveram para ela dizendo: "Você me deu voz." Clara não queria ser símbolo, mas já não podia fugir do papel que assumira sem querer. Foi convidada para representar o Brasil no evento da ONU sobre saúde mental de mulheres veteranas. Ali, ela falou em nome das que cuidaram de feridos e nunca foram cuidadas. Disse: "Curar o outro nos custa pedaços que ninguém vê." E terminou com a frase que ecoou no salão inteiro: "Não nos chamem de frágeis, somos trincheiras ambulantes." Ao voltar ao Brasil, Clara foi recebida com uma salva de palmas
No aeroporto, militares, civis, estudantes e idosos seguravam cartazes com sua foto e frases de gratidão. Ela tentou passar despercebida, como sempre, mas foi cercada com carinho. Um grupo de jovens cantou o hino nacional ao vê-la passar. Ela parou, tirou o chapéu e se curvou levemente em sinal de respeito. Não era idolatria menos, era reconhecimento atrasado, mas legítimo. E pela primeira vez, Clara sentiu que suas cicatrizes haviam cicatrizado também por dentro. Agora, podia respirar com alívio, porque o silêncio tinha enfim se transformado em voz. A lanchonete se tornou o ponto turístico histórico, reconhecido pelo Ministério da Cultura. Um selo na porta dizia: aqui serviu-se respeito com café quente. Grupos escolares agendavam visitas e assistiam a pequenas palestras de Clara. Ela criava histórias curtas para cada visita, sempre com lições de empatia e honra. Uma parede do local virou um memorial fixo, com fotos, medalhas e trechos de cartas. Veteranos vinham de longe apenas para deixar flores ali. O nome de Clara passou a ser referência nos cursos de formação militar. E ela, ainda de avental, dizia: só estou servindo mais um pouco de memória. Em uma das últimas homenagens recebidas, Clara foi levada à capital do país. No Senado, seu nome foi mencionado como exemplo de coragem civil e honra militar. Ela permaneceu calada, com as mãos entrelaçadas no colo e a boina no bolso. Na saída, uma jovem repórter a abordou e perguntou: o que a senhora sente ao ver tudo isso? Clara respondeu com um sorriso calmo: sinto que agora eu posso partir em paz. Mas ainda não quero. Ela ria enquanto dizia. Mas havia verdade naquelas palavras. Havia completado um ciclo, da invisibilidade à reverência. E tudo começou com uma xícara de café e um insulto. Clara decidiu treinar outras mulheres para assumirem o projeto Cicatrizes que Curam. Sabia que um dia não poderia mais liderar, mas queria que a chama continuasse acesa. As novas voluntárias vinham de hospitais militares, quartéis e Universe. Ela ensinava não só técnicas menos, mas como ouvir, acolher e resistir. Dizia: a guerra é só o início. A batalha de verdade é fazer com que o mundo se importe. E assim, a missão que começou no sangue, seguiu pela palavra. Cada encontro com Clara era um aprendizado sobre empatia, verdade e humanidade. E as marcas agora deixavam de ser vergonha menos. Eram brasões de honra. Em seu último aniversário, Clara recebeu cartas de todos os estados do Brasil. Crianças, soldados, enfermeiras, mães de combatentes e até artistas escreveram para ela. A carta mais tocante vinha de um ex-soldado que disse: você me ensinou que minhas dores não me fazem fraco, menos me fazem humano. Ela leu a carta em silêncio, ao lado da janela, com o sol tocando seu rosto marcado. Naquele dia, decidiu fazer algo simbólico: pendurar seu avental no cabide da parede. Não porque deixaria de trabalhar menos, mas para lembrar a todos que ali existia algo maior. Hoje, eu sirvo história, ela disse sorrindo. E sua missão não era mais calar, era ecoar. Meses depois, Clara partiu enquanto dormia, serena, em sua casa simples atrás da lanchonete. A notícia percorreu o país como um trovão silencioso. Milhares vieram prestar a última homenagem, menos soldados em formação, civis com flores, crianças com cartas. A lanchonete ficou aberta naquele dia, mas não serviu café. Serviu lembrança, silêncio e gratidão. Na porta, uma placa foi fixada. Aqui viveu uma mulher marcada menos por coragem, por respeito, por amor ao próximo. E toda vez que alguém entra ali, sente como se Clara ainda estivesse servindo. Memória quente, em xícaras de honra. Se você se emocionou com essa história, deixe seu like, comente respeito eterno e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado. Se inscreva agora no canal. Histórias como essa merecem viver para sempre.